Olá, tudo bem? Eu sou o Tico Monteiro. Vamos falar agora sobre os processos do ciclo de vida. Lembra daquela visão estratégica, abordagem para a gestão de ativos que eu quero que vocês nunca esqueçam? Os objetivos, como extrair o maior valor dos meus ativos, através de um sistema de gestão de ativos de excelência, com excelência operacional no ciclo de vida. Adquirir, criar, utilizar, manter, renovar, descartar macroprocessos do ciclo de vida que eu vou abordar de forma mais detalhada. Vamos ao post então? Um abraço. Bem, vamos falar agora sobre os processos do ciclo de vida de um sistema de gestão de ativos. Quando nós estamos falando sobre essa nova abordagem, eu tenho que partir sempre da visão estratégica de um Asset Management System. E qual que é ela? Primeiro quais são os objetivos estratégicos da organização? O que a organização quer no curto, médio e longo prazo? Quando eu sei o que ela quer, eu vou para a segunda questão. Como que eu entrego maior valor através dos meus ativos para atingir os objetivos estratégicos? Tendo um sistema de gestão ótimo e sustentável. O que vem a ser um sistema de gestão ótimo e sustentável? É um conjunto de procedimentos definidos por uma estratégia, por planos, objetivos e metas que se interrelacionam entre as diversas áreas do ciclo de vida, de tal forma que eu consiga extrair o maior valor dos meus ativos e atingir os objetivos estratégicos. Para que eu tenha esse sistema de gestão ótimo e sustentável, eu preciso ter excelência operacional no ciclo de vida dos ativos, que é criação ou aquisição de um ativo, a sua utilização, manter aquele ativo, acompanhar a vida dele até o momento de renovar, repotencializar aquele ativo ou descartar aquele ativo. A excelência operacional do ciclo de vida pressupõe sair de departamentos discretos que trabalham de forma isolada e procurar cada vez mais integrar esses departamentos através de uma abordagem de processos. Através de sucessivas melhorias contínuas no seu sistema de gestão, o objetivo da norma, desse conjunto de requisitos segundo o ISO 55, é integrar cada vez mais essas áreas de tal forma que eu tenha excelência operacional no ciclo de vida, extraia o maior valor dos meus ativos e atinja os objetivos estratégicos através de um sistema de gestão ótimo e sustentável. Repito diversas vezes, esse é o modelo mental de um sistema de gestão com essa nova abordagem. É assim que nós, que estamos trabalhando nessa nova era, devemos pensar, quer seja que eu esteja na manutenção, ou na operação, ou em desenvolvimento de projeto, ou em materiais, ou terceirização de fornecedores, em qualquer área do ciclo de vida, eu tenho que pensar nessa agregação de valor. Muito bem, o que eu tenho que fazer segundo a ISO 55000? Primeiro, entender as necessidades e expectativas das partes interessadas e traduzir em objetivos e metas. Quem fala disso é o item 4.2 da norma. Determinar o escopo. Uma vez que eu entendi e traduzi em objetivos e metas, qual que é o escopo de portfólio de ativos, o conjunto de ativos que vai fazer isso acontecer. Aonde começa e aonde termina, limites. Quais os processos que estão envolvidos para fazer esse escopo acontecer? E qual que é a estratégia que eu devo estabelecer para esses processos executarem o que tiver que executar de acordo com o plano de gestão de ativos
para fazer isso acontecer. Ou seja, determinar os processos do ciclo de vida é um requisito. Se é um requisito e a norma é uma norma de abordagem por processos, então eu trouxe um primeiro desenho macro aqui, que eu já fiz num outro post, junto com vocês, que é uma inovação, porque eu peguei o desenho de abordagem de processos da nova norma ISO 9001 da revisão de 2015 e coloquei os elementos da ISO 55001. Vamos ver? Quais são as entradas de um processo? Se é uma abordagem de processo, tem que ter as entradas, eu tenho que ter o macro processo e as saídas. O macro processo, no caso, é o meu sistema de gestão. Quais são as entradas? O contexto da organização, as necessidades e expectativas das partes interessadas. Com esses dois insumos, eu tenho que fazer o meu sistema de gestão de ativos acontecer. Primeiro é o comprometimento da liderança para planejar a estratégia de gestão de ativos, os planos de gestão de ativos e executá-los na operação e junto com os processos de apoio. Aí eu executo propriamente. Ao longo da execução, eu vou fazendo a avaliação de desempenho, que é a checagem, a verificação se o previsto está sendo igual ao realizado. Dependendo de como estão meus indicadores de desempenho, tanto dos ativos quanto do sistema de gestão de ativos, vem o processo de melhoria que eu vou agir corretivamente, preventivamente, ou estabeleço melhorias contínuas e um novo ciclo acontece. Que resultados que eu espero desse sistema de gestão? Satisfazer as partes interessadas de acordo com as suas necessidades e expectativas, ter o máximo de disponibilidade com o menor custo do ciclo de vida dentro de riscos controlados, pensando em ativos físicos, e todos os outros resultados do sistema de gestão que foram definidos em objetivos e metas aqui no meu planejamento. Então, esse é um macro processo, é um processo de sistema de gestão completo. Vamos andando. Como é uma abordagem por processos, eu vou poder desdobrar os meus processos até no nível que eu quiser, desde que eu mantenha essa visão sistêmica de abordagem de processo. Como que é a abordagem de processo? Determino o meu processo aqui, determino quais são as entradas e quais são as saídas. E o meu processo, se eu precisar controlar cada vez mais, eu posso detalhar ele, desdobrar ele em subprocessos até o nível que eu achar interessante. Uma norma nunca determina qual que é o nível que eu vou desdobrar. Quem determina sou eu em função do melhor desempenho que eu precisar ter para entregar o valor. Os processos do ciclo de vida de agregação de valor são adquirir, criar, utilizar, manter, renovar e descartar. Só que esses são processos genéricos. Cada organização pode partir desses processos genéricos e desenhar o seu fluxo ou descrever quais são os processos. A ISO 55001 não diz se eu tenho que desenhar o fluxo do meu processo, se eu tenho que descrever o fluxo do meu processo. Lembram-se, o como eu vou fazer depende de mim. Ela diz que eu tenho que determinar quais são os meus processos. Então aqui tem um exemplo de uma empresa que descreveu o seu fluxo de agregação de valor. Ela partiu do conceito de um novo projeto de equipamento, ou de uma nova planta, ou de uma nova instalação, ou de uma nova linha. A entrega disso é o plano de negócios. Uma vez aprovado, começa a especificação com
com a área, provavelmente, de desenvolvimento de projetos. Se eu estiver pensando no processo e nas áreas que estão mais atuantes, que são mais responsáveis por isso hoje em dia nas organizações. Aí vem, junto com essa especificação, vem a área de aprovação, de análise financeira, de CAPEX. Aí vem uma aprovação financeira. Aí vem um processo de aquisição e suprimentos para fazer acontecer aquela nova planta, aquela nova instalação. Instalou, vem, comissiona. Comissionou, entrega para operação e manutenção, que a maior parte da vida do ativo está aqui nesses dois processos, operar e manter. Ao longo do tempo, mudanças vão acontecer, trocas de componentes, de equipamentos dentro dessa linha, por exemplo, vão acontecer. Então, vem as aprovações de mudança, vem as melhorias, a engenharia normalmente estabelece e promove melhorias, fruto de aprendizado, fruto de necessidade, acompanha-se a vida do ativo até o seu descomissionamento e descarte. Então, esse, por exemplo, é um fluxo de processo aqui. Veja que em nenhum momento nós estamos falando quais são os departamentos da sua empresa que estão envolvidos aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Quem que são os responsáveis por cada etapa do processo? Quais são as outras áreas que estão envolvidas em cada etapa do processo? Tudo isso quem determina é você. E a forma como você determina isso é que faz com que o seu sistema de gestão seja melhor ou pior, mais simples ou mais complexo. Mais simples significa menor custo, mais complexo significa maior custo. Se ele é mais fluido ou menos fluido. Dando um zoom no processo de manutenção, aquele desdobramento nos processos-chave, eu posso desdobrar cada um desses aqui. Vou, por exemplo, desdobrar manutenção. Por quê? Pelo exemplo simples aqui. Desdobrando manutenção, eu posso ter o fluxo ou macrofluxo do processo de manutenção. Estabeleço a estratégia para aquele tipo de ativo, de acordo com a criticidade, por exemplo. Planejo a execução, programo a execução, executo conforme programação ou não. Muitas vezes eu tenho intervenções não planejadas, fruto de falhas aleatórias ou falhas sistêmicas. Aí há um estudo para isso, mas eu executo a manutenção, registro as informações, monitoro e controlo os indicadores dos ativos e da manutenção desses ativos. Aí eu desenvolvo gatilhos que vão disparar a análise, caso a execução foi não planejada ou demorou muito mais do que uma meta prevista. Então eu tenho vários gatilhos que vão disparar uma análise do problema, uma análise da falha, uma análise da não conformidade. Se não aconteceu nada disso, eu volto para o replanejamento e replanejo novas atividades de manutenção. Se eu tiver que fazer uma análise, eu faço a análise, identifico a causa, tomo a ação corretiva e vejo se a minha estratégia inicial deve ser alterada por esse problema que eu encontrei. Esse é um fluxo de manutenção. Os senhores devem ter o fluxo de manutenção de vocês.
Então, os processos do ciclo de vida, eles podem ser, cada um deles, desdobrado de acordo com a necessidade, de acordo com a estratégia da organização. Até que nível esse desdobramento? Até eu conseguir controlar de tal forma que eu agregue o máximo valor possível para a organização. Esse slide é interessante porque ele mostra uma relação de causa e consequência entre os processos. Imagine aqui que é um processo anterior ao processo em que eu trabalho e aqui um processo subsequente ao processo que eu trabalho. Então, por exemplo, o processo de suprimento de materiais para a manutenção, e a manutenção executa suas atividades e entrega o equipamento pronto para a produção. O que eu quero mostrar aqui é que a interação entre processos sempre tem o nível de controle e o nível de influência. Se eu trabalho nesse meu processo aqui, nesse exemplo, na manutenção, tudo que estiver dentro do meu processo, eu posso controlar. Se estiver saindo errado, eu posso alterar. Por quê? Porque eu sou responsável. Está dentro do meu escopo de responsabilidade. Então, eu tenho autoridade para mudar. Tudo que acontece na interface entre esses processos, ou aqui dentro do processo do fornecedor ou do cliente, que interfira no meu processo, eu não tenho controle. No máximo, eu tenho influência. E terei cada vez mais influência se eu me relacionar muito bem com o meu fornecedor e muito bem com o meu cliente. Portanto, como nós somos áreas que se interdependem, é fundamental que eu tenha bons relacionamentos com o meu cliente, com o meu fornecedor, para que eu possa influenciar em alguma atividade dentro deles que impacta no meu negócio. Lembra-se quando eu venho falando para a gente parar de ter falhas repetitivas? Por quê? Para que eu ganhe tempo para fazer um monte de coisas importantes. Uma dessas coisas é eu entender o processo do fornecedor e do cliente, entender o que eu posso ajudar esses caras para que eu possa começar a melhorar a minha influência sobre eles e a gente melhorar os processos de interface. Vocês que são gestores, ou vocês que estão começando na gestão, ou vocês que trabalham na operação, sabem muito bem que muito dos problemas de desempenho, de custos, de falhas, estão nas interfaces. Como resolver isso? Não é colocando uma barreira, não é fazendo o meu e que cada um faça o seu, mas é através do diálogo e da percepção da necessidade de cada um. Olha aí, eu de novo falando de relacionamento, falando de cultura, falando de ouvir, falando de trabalho em equipe. Por isso que não há uma desassociação entre processo e desenvolvimento de lideranças e equipes. Em sistema de gestão e cultura, tem que estar tudo interligado para que você tenha o máximo resultado. Exemplos de processos do ciclo de vida. O que eu coloco aqui não tem o objetivo de esgotar em si, mas tem o objetivo só de mostrar para vocês como que a gente pode descrever processos
E como isso pode ser amplo? Cada empresa vai ter o seu de acordo com a estratégia. Então, por exemplo, os processos principais, como nós chamamos na gestão, são os processos daquele ciclo de vida ali que nós mostramos na visão estratégica, que eu estou chamando de outros nomes aqui, ó. Processo da identificação da necessidade de se adquirir ou construir um ativo, processo de análise e aprovação da viabilidade de comprar ou criar, processo de desenvolvimento de projeto, veja que eu estou indo num fluxo, né, numa sequência lógica, processo de criação ou aquisição, processo de entrega para operar e manter. Esse processo de entrega eu resolvi colocar mediante a experiência, porque independentemente da indústria, um dos grandes problemas que operação e manutenção reclama é como é passado de projetos para operação e manutenção os equipamentos que são instalados. Concordam comigo? Tem diversos porquês aí. Isso a gente vai discutindo ao longo do tempo. Processo de operar o ativo, processo de manter, processo de cuidar, que é acompanhar a vida. Olha que sugestão interessante. E tem ferramentas interessantes para isso aqui. Processo de melhorar o ativo, processo de reforma e substituição do ativo. Por que eu coloquei o nome de processo? Porque é interessante eu especificar o que eu quero com cada processo desses, que são as saídas, quais são o conjunto de atividades que faz esse processo acontecer e o que eu preciso para fazer acontecer, que são as entradas. Lembra? Processo approach. Tem os processos que suportam os processos principais, que são chamados processos de apoio. Vai lá na ISO, que 55.000, que lá tem os processos de apoio, aqui eu escrevo alguns. Processo de suprimentos de sobressalentes, processo de identificação dos riscos operacionais e planos de mitigação, processo de orçamento e custos, processo de monitoramento de desempenho, processo de comunicação e sistemas de informação, processo de recrutamento, seleção e desenvolvimento das competências das pessoas, processo de terceirização das atividades, processo de gestão da mudança, processo de gestão de falhas e não conformidades. Todos esses processos aqui suportam o processo principal, ou os vários processos principais nas suas diversas fases. Também estruturei, só como exemplo, repito, os processos estratégicos, ou que eu chamo processos de governança, de planejamento e melhoria. Quais são eles? Identificação das necessidades e expectativas das partes interessadas e definição de requisitos, transformar essas necessidades em requisitos para que eu opere. Desenvolvimento das lideranças e equipes, processo de desenvolver lideranças e equipes, processo de identificação dos riscos estratégicos e planos de mitigação. Aqui eu coloquei os riscos operacionais, aqui são os riscos estratégicos. Processo de definição da estratégia, objetivos e metas e planos. Processo de definição de recursos. Olha aqui, fazer o orçamento, né? Processo de validação da estratégia. Processo de desdobramento das estratégias em planos. Processo de comunicação e conscientização. Processo de avaliação do desempenho. Processo de avaliação da satisfação das partes interessadas. Processo de análise crítica e avaliação do ciclo de gestão. Processo de auditoria. Processo de aprendizado e comemoração das realizações. Gente, na minha experiência, esses são os processos que deveriam ser melhor estruturados na organização. Não me interessa o nome que eles tenham, cada organização vai ter um nome. Não me interessa cada processo ser um processo, pode juntar aí, pode compor. Mas, na minha experiência, eu vejo que muito dos custos atuais, muito das perdas atuais,
Muitos dos problemas de relacionamento e problemas com disponibilidade vêm da ausência de uma visão, de uma consciência maior, de uma integração maior desses processos. Reparem que muitos desses processos vocês não têm estruturados, que são atividades corriqueiras, vocês tratam como atividades corriqueiras, e por isso mesmo tem problemas. Agora, para estruturar esses processos, vamos chamar entre aspas de novos, eu tenho que parar de fazer coisas repetitivas que eu faço hoje em dia que não agrega valor. Eu tenho que eliminar isso, porque eu tenho muita coisa importante para fazer de novo na gestão das organizações. Gostaria que vocês começassem a ter essa consciência, porque é assim que a gente vai ter grandes resultados cada vez melhores. E eu ouso colocar aqui mais um processo de suporte, que são os processos quando eu uso ferramentas de excelência para potencializar aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, ou todos eles ao mesmo tempo. E coloquei um exemplo aqui para a gestão de ativos, talvez o exemplo mais crítico de ferramentas de excelência, que é o conjunto de ferramentas da engenharia da confiabilidade, para potencializar os processos do ciclo de vida. Então, o que as ferramentas da confiabilidade trazem para nós? Trazem a otimização de como estabelecer a melhor criticidade para os meus ativos. É o melhor processo estabelecer quais são os ativos críticos. Como determinar a confiabilidade e mantenabilidade dos ativos. Como determinar a disponibilidade dos ativos, matematicamente falando. Como determinar os melhores planos e estratégias de manutenção. Como dimensionar a melhor equipe para manter os ativos em função das melhores estratégias. Como definir o melhor intervalo de preventivas e inspeções. Como definir o intervalo ótimo de manutenção preditiva. Como definir a política de pressas sobressalentes, quais são os estoques ótimos. Como determinar a confiabilidade para diferentes condições de uso. Como realizar o cálculo da análise do ciclo de vida. Como implementar o processo de resolução de problemas, como realizar análise de riscos e eventos probabilísticos, como determinar o tempo ótimo de overhaul, de troca ou substituição do equipamento. Usando as ferramentas qualitativas e quantitativas da confiabilidade, é possível potencializar, ter a resposta para isso e ter um sistema de gestão ótimo de ativos. Não só a engenharia da confiabilidade, mas através dela a gente consegue tudo isso aqui. Aí vem uma pergunta que todo mundo me faz nas minhas palestras presenciais, quando eu estou estruturando a estratégia com as empresas. A abordagem estratégica da gestão de ativos, conforme a ISO 55001, só pode ser usada para todos os processos do ciclo de vida de uma vez? Eu necessariamente tenho que colocar essa abordagem para todas as áreas do ciclo de vida de uma vez só? Ou, em outras palavras, posso usar esta abordagem somente para o processo em que eu atuo? Muito bem. Se eu quero obter uma melhoria do meu sistema de gestão top-down e, ao final, certificar, a visão sistêmica, descer aquela pirâmide da visão sistêmica e estabelecer quais são os processos de acordo com os objetivos e metas,
é o que deve ser feito. E todos os processos que forem determinados pelos objetivos e metas têm que estar contido no seu sistema de gestão de ativos. Senão você não certifica. Agora, eu sou da área de materiais, eu sou da área financeira, ou eu sou da área de manutenção. Estou entendendo, estou vendo todos os posts, estou enxergando que essa abordagem é excelente, mas eu não consigo ainda usar aquelas 8 etapas de implantação, que é o que eu sugiro, que está no post lá, as etapas de implantação. Eu posso começar a estruturar o meu processo? A resposta é sim. Claro, eu posso usar essa forma de pensar e agir só com o meu processo. Se eu sou da área de projetos, se eu sou da área de operação, se eu sou da área de manutenção, eu posso começar por aqui. Provavelmente eu não vá certificar. Mas se não há um interesse inicial em certificação, se há um interesse inicial em melhoria e mostrar resultados utilizando uma visão diferenciada, posso fazer sim. Eu posso simplesmente, de acordo com a visão estratégica, definir que os processos do ciclo de vida para esse ciclo de planejamento que eu vou focar a melhoria da gestão é a operação e manutenção. Eu vejo como operação e manutenção pode ter um sistema melhor do que o atual, vejo aonde estão as falhas, os problemas, as não conformidades aqui, vejo quais são os objetivos estratégicos da organização que impactam na operação e manutenção e estabeleço uma estratégia para melhorar a operação e manutenção. Ou eu posso fazer o mesmo pensamento para desenvolvimento, para projeto. Por exemplo, eu vou contar para vocês em outros posts um case de uma instituição financeira, uma das maiores do mundo, do qual participei em 2008. Participei ajudando a estruturar o processo de gestão de ativos, aonde que essa instituição financeira tinha estratégia de crescer, abrir uma quantidade de agências por ano, tipo 70 agências a cada ano. O foco estratégico dela era criar, desenvolver novas agências, abrir novas agências. A operação e manutenção das agências atuais estava sob controle, na visão deles, e eles tinham que abrir para que eles tivessem uma estratégia de pulverização de mercado. Ora, o foco, o escopo desenhado foi esse aqui. Na época, 2008, a gente não falava de ISO 55000, mas a gente falava de estratégia de gestão de ativos, de sistema de gestão de ativos, né? Embora seja um documento novo, para quem tinha visão sistêmica de gestão, isso era perfeitamente possível de ser feito e fizemos. Então eu posso estruturar através de processos que não sejam todas as áreas do ciclo de vida. E como um outro exemplo aqui para finalizar, quando eu estava na Reliasoft como liderando o processo de gestão de ativos suportado pela confiabilidade, uma grande empresa de um segmento commodity brasileiro, eles vieram nos procurar para melhorar o processo de gestão de sobressalentes. E eu usei exatamente essa abordagem com eles para desenhar o projeto.
partindo, ó, reparem aqui que no desenho nosso da ReliaSoft, é exatamente aquilo que nós estamos falando da visão estratégica, e lá na ReliaSoft a gente tinha dois pilares, né? Temos dois pilares ali, que é a engenharia da confiabilidade como ferramenta para otimizar a gestão e a aprendizagem, o trabalho com lideranças e equipes também para fazer a gestão atingir os resultados e ser consistente e sustentável. Então, o que nós fizemos com isso? Você quer melhorar a gestão de sobressalentes? Mas aí eu comecei a perguntar, peraí, deixa eu enxergar seu plano estratégico. Então, olha lá, o plano estratégico deles era, eles querem, na verdade, maximizar o valor da empresa, reduzir custos e despesas, aumentar o fluxo de caixa e aumentar a receita. Da onde que eu tirei isso? Do plano estratégico deles. Quando eu estiver falando de dobramento das estratégias, eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Como que eu vou extrair o maior valor através dos ativos? Reduzindo o capital de giro, reduzindo o working capital. Então, se eu reduzir o capital de giro, eu vou conseguir aumentar o fluxo de caixa, reduzir custos e despesas. Isso aqui, financeiramente, a gente consegue desdobrar. Mas como que eu vou reduzir o working capital? Reduzindo os níveis de inventário de spare parts. Quais são os processos do ciclo de vida que eu tenho que trabalhar, então, para reduzir os inventários de spare parts? Suprimentos, que são os seus subprocessos, compras, armazenagem, logística, manutenção, que é quem utiliza, e financeiro contábil, que é quem faz a contabilidade disso. Olha, os processos críticos que vão ser revistos e melhorados para que isso aconteça. Aqui já tem uma estratégia, né, definida. A estratégia é reduzir os níveis de inventário para atingir os números que eles querem aqui. E são números grandes. O que o sistema de gestão tem que garantir? Uma gestão eficiente, então com custo baixo, otimizada. Se é otimizada, nós vamos usar ferramentas de excelência para melhorar o processo, e sustentável de spare parts, mantendo ou aumentando a confiabilidade atual. Que no caso, nessa empresa, eles nem conhecem hoje qual é a confiabilidade dos estoques deles. Muitas vezes tem para peças inventário de mais, outros de menos. Normalmente aqui o fornecedor é que sugeriu os estoques de inventário, mas ao longo do tempo isso foi desbalanceado. Então, o ideal seria eu saber qual que é o sistema de puxar aqui, né? O que é necessário para que faça a manutenção, exatamente a manutenção, de acordo com a estratégia que manutenção e operação definiram. E aí eu revise todos os meus suprimentos. E no caso aqui, vai utilizar uma metodologia de Spare Part Forecast, uma metodologia de confiabilidade, e vai buscar aqui em termos de aprendizagem, alinhamento, integração e comprometimento das áreas aqui, que normalmente elas não trabalham de forma tão integrada como está o desenho. Esse é um exemplo de uma visão estratégica pensando na parte de gestão de sobressalentes. Muito bem. Para esse post era isso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro essa abordagem de processos do ciclo de vida, alguns exemplos de processos do ciclo de vida, e espero que vocês tenham entendido que os processos do ciclo de vida que nós vamos melhorar está de acordo com a estratégia da organização. Por outro lado, eu posso usar, como eu usei nesse exemplo, a abordagem ISO 55001 para estruturar qualquer processo de gestão de ativos de qualquer área do ciclo de vida.
Um grande abraço e até o próximo post. Não esqueça de assinar o amsexcellence.com para receber material exclusivo para assinantes. Comente no post do blog. Curta a página do Face www.facebook.com/gestão de ativos AMS Excellence. Curta o canal do YouTube. Você vai encontrar como Gestão de Ativos AMS Excellence. Comunique a sua rede de relacionamento. Vamos juntos fazer a diferença. Obrigado.